ambiente. Conseguimos ver que não tem jeito de separar saúde de meio ambiente. Depois nós caminhamos para um projeto de esporte e depois nós caminhamos para um projeto de inclusão digital. E a gente percebe que o leque aumenta cada vez mais. Então é fascinante, mas o nosso foco hoje, só para responder especificamente a pergunta, são 3 importantes projetos. Meio ambiente, inclusão digital e esportes. Bom, doutor, fala um pouco sobre o FliSol, que é um evento interessante, no qual é uma divulgação de um novo software, um sistema operacional conhecido como Ubuntu. Na verdade, o FliSol já existe, né? Nós estamos aí na 12ª edição, né? Simplesmente o que aconteceu é que a FIC, né, viu a necessidade de inclusão digital, entendeu que o software livre, né, é realmente um diferencial da nossa sociedade, e nós abraçamos o FliSol, né, que é o Festival Latino-Americano de Software Livre. Um dos braços vai acontecer em Santo André, agora sábado, onde nós divulgamos o software livre, que é o quê? Você não tem que pagar licenças, né? O software livre é isso. Você consegue ter acesso a todos os recursos da informática sem pagá-los, né? Ou seja, não existe pirataria. E isso é uma maneira de fazer a inclusão digital. E esse projeto nosso é realmente levar para a sociedade, não só o segmento excluído, mas levar também para o meio empresarial, para a gente poder avançar e em vez de enviar recursos de royalties para o exterior, deixar esse dinheiro aqui no Brasil para a gente poder fazer a geração de renda interna, né? E o nosso empreendedor poder ter um poder mais de empreendedorismo maior, né? Interessante isso. Tá certo. Agora, algum comentário da audiência, Marcelo Damasceno? Tem. O Gerson dá parabéns pelo trabalho do Dr. Carlos frente à Secretaria Municipal de Saúde de Santo André, diz que mora em Santo André e conhece bem a questão da saúde lá. Tem um outro questionamento aqui da Ana, que ela fala o seguinte: ultimamente na mídia temos acompanhado constantes envolvimentos de ONGs envolvidas em corrupção. Como o senhor vê esse braço? Ela comenta que geralmente políticos acabam criando ONGs para ter convênios com o governo, para receber dinheiro, e você vê que esse dinheiro acaba não tendo aquela finalidade do projeto. Olha, concordo com a Ana, eu vejo que isso existe realmente, lógico, né? Como tudo que acontece no Brasil precisa ser aprimorado, eu penso que as ONGs todas têm que prestar contas ao Ministério Público e responder por desserviço. Se estiver realmente fazendo coisa errada, tem que ter responsabilidade, inclusive das pessoas, mas eu vejo como um caminho que pode ser aprimorado. Você pode plenamente fiscalizar essas ONGs e criar mecanismos controladores, né? E a cidadania das pessoas é isso, as pessoas estão aí para poder cobrar dessas ONGs, fiscalizar, ver resultados. Então, existem as ONGs com problemas e existem ONGs com resultados fantásticos. Então, vamos ver as que têm resultado fantástico, vamos copiar esse modelo, e as que tiverem problema, vamos punir rigorosamente. O Ministério Público, ele precisa ser atuante, ele tem que punir quem presta desserviço à sociedade. E parece que a gente tem mais perguntas da nossa audiência aqui para o Dr. Leonardo Carlos. Vamos lá. Doutor, a Ana novamente, ela concorda com o senhor em relação a essa questão. Tem que ter um mecanismo, o Ministério Público tem que ser mais atuante, mas ela leva. A ONG, você tem que ter o Ministério Público atuando, mas a ONG ela acaba sendo uma instituição um pouco fechada e o cidadão ele não tem como fiscalizar da mesma forma que ele tem a dificuldade de fiscalizar um órgão público, uma prefeitura, uma Câmara Municipal, um Ministério, uma Secretaria. Ela queria ouvir do senhor. Que mecanismo pode ser criado dentro do Estatuto de uma ONG para permitir essa fiscalização do cidadão? Olha, eu acredito que eu não conheço a Ana, eu acho interessante a participação dela, mas as ONGs todas, elas têm que prestar contas públicas, né? E veja bem, não é um negócio fechado.
Então, talvez ela não saiba o caminho para poder chegar a essa prestação de contas, mas essa prestação de contas é pública, é aberta e ela pode acessar, sim, via Ministério Público. Não é caixa preta fechada, não. Talvez seja o caminho que foi dificultado para se chegar à informação e falta realmente essa informação para as pessoas. Mas toda a prestação de públicas das ONGs é pública, né? É aberta, não tem como não ser. Gostaria de fazer mais uma colocação para o doutor Leonardo. Doutor, hoje o senhor trabalha com essa ONG, com a FIC, mas o senhor também já foi secretário de saúde. Como secretário de saúde, era possível perceber de fato a atuação de uma determinada ONG? Era possível perceber no dia a dia do seu trabalho na saúde se aquela ONG fazia um trabalho sério ou não? Vou dar um exemplo. Eu vi uma reportagem num grande jornal de São Paulo um tempo atrás, que um professor de educação física, sem recurso nenhum, ele estava utilizando uma quadra pública e ele começou um projeto com idosos. E o que esses idosos faziam? Ele dava aula de boxe dos idosos. Então tinha muito idoso com depressão, com problema de saúde, e ele começou a fazer esse trabalho sozinho. Em pouco tempo, a maioria desses idosos, eles começaram a melhorar a saúde, muitos que iam no médico corriqueiramente, deixaram de comparecer. Quer dizer, é um trabalho que no dia a dia, no próprio setor de saúde, já era possível detectar esse trabalho correto, essa atuação. Quando o senhor esteve à frente da Secretaria da Saúde, era possível perceber, assim, de fato, no dia a dia, o trabalho de uma ONG fazendo efeito? Fantástico, a colocação sua é isso mesmo. A ONG, ela se desvencilha das amarras, né, que deixam a administração pública engessada, e ela consegue fazer esses avanços, né? Inclusive sem a administração pública. Ela pode caminhar com a iniciativa privada, né? Não precisa necessariamente ter relacionamento com a coisa pública. Então ela pode fazer um trabalho voluntário, ela pode pegar recursos de empresas parceiras, né, e fazer esse trabalho avançar. Então a ideia da ONG realmente é impulsionar as iniciativas de uma forma que não sejam amarradas pelos processos emperrados, né, que hoje inviabilizam aí muitos projetos da vida pública. E lógico, sempre aprimorando a prestação de contas, a seriedade, a ética. Então o caminho é esse. A ONG ela vem com esse perfil de poder fazer o terceiro setor, uma terceira via para a nossa prestação de serviços e diminuir as diferenças sociais do nosso país. Bom, doutor, conte um pouquinho da sua história. Pelo que eu soube, você estudou na França, na Bélgica. O que lhe ajudou em relação a ter tido um estudo nesses países assim de primeiro mundo? Bom, antes de mais nada, eu queria começar a falar de estudo antes, né? Eu fiz meu estudo na escola pública de Santo André, né? Eu fui um aluno de escola pública, onde tive pessoas que transformaram a minha vida. Tive bons professores que me estimularam. Aí, trabalhando também, sempre com dificuldade, família operária lá do ABC, fiz meus cursos complementares no primeiro e segundo grau noturnos, trabalhando, né? E onde também tive oportunidades. Consegui, através de um esforço pessoal, entrar na faculdade de medicina, né? E através de uma série de sucessão, que foi bem interessante, foi a oportunidade mesmo que abriram e eu abracei, eu tive a oportunidade de fazer cursos no exterior. Aí vivi 2 anos entre França e Bélgica, realizando especialização em anestesiologia, onde adquiri uma bagagem cultural, social, muito interessante desses 2 países, né? Onde desenvolvi uma visão comparativa com o Brasil e onde eu consegui visualizar que é possível fazer grandes trabalhos, grandes avanços na área social. Inclusive no serviço público, né? O serviço público de saúde nesses 2 países é muito desenvolvido. E através desse conhecimento, eu acho que é viável a gente conseguir utilizar algumas ferramentas para adaptar para o nosso país, que está caminhando para isso, né? O SUS hoje, né, que está em fase de implantação, né? Ele foi criado lá atrás, na Constituição de 88, mas está sendo implantado, ele está num processo ainda de criação. É possível nós fazermos uma saúde pública com qualidade nesse país. O que precisa mesmo é mais atuação do setor público, mais compromisso de todos os escalões
tanto governo federal, estadual, municipal, para poder avançar. E essa minha experiência aí de países no exterior, a gente pode sim contribuir com o que a gente aprendeu lá fora. Perguntas da nossa audiência. Marcelo Damasceno. Vamos lá, tem o Márcio Canuto. Parabenizo o doutor Leonardo Carlos pelo trabalho frente à Secretaria de Saúde de Santo André. E, doutor, o senhor relatou aqui que teve passagem pela França, pela Bélgica, todo esse contato social, além do estudo na área da medicina. Conta um pouco, o que o senhor encontrou lá de trabalho envolvendo cidadania, que o senhor trouxe imediato para o Brasil, conseguiu implantar, qual a dificuldade, a facilidade de lá, que é a dificuldade aqui? Bom, na verdade, né, a França com o setor público de saúde, eles têm realmente um grande investimento. Eu acho que, por enquanto, o nosso país vive esse processo de saúde, que é um problema do país, gostaria de colocar, não é um problema específico de uma cidade, né, porque realmente falta o compromisso das autoridades com o orçamento na saúde. Orçamento na educação e saúde, são duas coisas básicas. O que existe é um forte investimento nesses países em saúde e educação. E eu coloco a educação ainda em primeiro ponto em relação à saúde, né? Porque a educação traz a saúde, a prevenção. Então nós precisamos, lógico, através de mecanismos de cobrança, de gestão, investir em saúde e educação de verdade nesse país. Nós não podemos brincar de fazer investimentos. Gostaria de fazer mais uma indagação para o doutor, aproveitar a oportunidade. Doutor, é o seguinte, eu tenho acompanhado no site da FIC, da associação, sobre um projeto desenvolvido lá, chamado Vida Inteligente Sem Álcool e Drogas. Eu gostaria de fazer um link com um projeto de lei que está sendo debatido na Câmara de São Paulo, do vereador Ricardo Teixeira. Ele está querendo proibir o uso de cigarro em locais públicos. Hoje em dia já é proibido em local fechado, então seria proibido em parques, praças, assim como outros países da Europa, e parece que o Japão é assim. Então, fazendo um link com esse trabalho que é desenvolvido lá na FIC, queria saber qual é a sua opinião e como que é esse projeto desenvolvido com relação à vida sem álcool e drogas. Bom, na verdade a FIC nasceu, né, de um usuário da saúde mental, um usuário de álcool, né? Eu penso que as drogas, né, no geral, vamos generalizar todas, elas são destrutivas, né, da nossa sociedade. Hoje o maior problema enfrentado pelo Brasil é o uso do crack, né, que tem destruído famílias, tem feito estragos consideráveis aí na nossa juventude. E eu penso que toda lei ela vem em momento necessário. Difícil de implantar, porque a resistência é muito grande, mas eu penso que nós precisamos apoiar leis radicais mesmo para poder tentar diminuir ou impedir que os jovens, né, se envolvam na questão das drogas. Droga realmente é um caminho sem volta, é difícil recuperar um drogado.